Casamentos prematuros e gravidez precoce continuam a preocupar em Moçambique. O website do Conselho Nacional de Combate ao SIDA já está acessível para pessoas com deficiência visual. A rubrica Mais Vida desta semana é reservada à história de Peter Rondão, primeiro atleta paralímpico a representar Moçambique nas competições internacionais. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde 2011 indicam que 48% das raparigas com idade entre 20 e 24 anos se casou antes dos 18 e 14% antes de atingir os 15 anos de idade. Este fato coloca Moçambique entre os 10 países mais afetados pelos casamentos prematuros no mundo. Situação que preocupa bastante, pois este problema tem sido uma das causas de desistência escolar da rapariga. 15 anos. Eu namorei com um moço e ele teve que me engravidar e não aceitou me assumir. Foi um acidente. Eu tenho 17 anos de idade. Eu estava a estudar, 8ª classe, e depois já apanhei com um moço, estava a namorar comigo, me engravidou, logo que fomos falar com meus pais, logo aceitou, logo que acabou de entregar todo o respeito, logo me levou para casa, logo que ficamos até agora assim. Bom uma pessoa casar com menor de idade, né? Sim. Alguns pais têm sido coniventes, mas existem casos em que os casamentos prematuros são resultado do comportamento desviante dos filhos. Que os pais falam em casa, só que nós não damos ouvido a eles. Pois é, que nós não damos mesmo ouvido a eles. Eles podem falar e pode a punição ir para os pais, se que eles gritam também em casa, dando conselhos, mas nós é que nós não ouvimos. Nós saímos e vamos fazer aquele tipo de coisa, tá vendo? Sim. Adolescentes entrevistados pela TV Surdo em Chimoio mostram-se contra com os casamentos prematuros. Eu aconselho as minhas amigas, todas as meninas que não podem fazer casamento prematuro. É bom estudar. Eu aconselho a elas, né, a não se focalizar mais nesse tipo de coisa, né? Namoro de hoje em dia, você encontra criança agora no caminho a namorar essas coisas. E são esses tipos de coisas que levam a esse tipo de situação. Nós temos que estar mais preocupados com o quê? Com a escola. Principalmente aqui tem muitas meninas, muitas menores de idade. E namoram também com uns moços, digamos, menores também, para depois disseram que eles não nos assumiu porque não têm idade para poder ser pai. Eles fazem aquilo, não pensam no quê? No amanhã, que podem o quê? Prejudicar. As práticas tradicionais podem contribuir para os casamentos prematuros. Kusunga Musana, então, é outra coisa. Kusunga Musana é a primeira coisa, por exemplo, quando apresenta, ou o que pode ser, se participar no período, o primeiro período. Então, o primeiro período, quando a menina sai aquele primeiro período, então automaticamente abandona da casa, vai em casa de uma tia. Depois, quando chega em casa da tia, é preparada aquela cerimônia de que para este aqui faz isto. Então, quando acaba aquele período menstrual, então aparece acompanhada com aquela tia, vem em casa com umas cordas para vir amarrar o pai e a mãe. E há uma idade para fazer kusunga? Sim, kusunga musana tem que ser com uma idade. Por exemplo, quando é de período, aquilo aí uns 10 anos, uns 14, quando já faz participação daquela menstruação, então tem idade, tem que ser amarrado aquela corda. Depois vai na escola, faz tudo. Então quando se encontrar o seu parceiro mais tarde, depois dos seus 18 ou 20 anos, ou 21, então depende, quando já, depois de concluir a sua escola, já se quer casar, então é aí, no primeiro dia quando você entra aí, automaticamente tem que trazer aquela capulana e o cinto. A Assembleia da República aprovou uma lei que pune os pais em caso de casamento prematuro. A Soria acredita que esta lei vai ajudar a combater os casamentos prematuros. Pode-se diminuir porque
todo pai, quem tiver a sua filha, porque a vontade não é de que a criança que seja casada com seus 12 anos. Então, a vontade não é essa. A vontade de um pai é da criança crescer e estudar. Então, com seus 20 anos, 22 anos, já bem madura, a criança já pode casar. Então, com 12 anos não é aconselhável, porque a criança, se calhar, pode vir estar doente. Agora, para aguentar um homem estar num lar e aguentar todo o lar com uma miúda de seus 12 anos, não é possível. A Surya Jeremias lembra um caso em que um pai foi penalizado por conivência no casamento de sua filha menor de idade. Como autoridade, sempre como a mim, se eu for a descobrir, a primeira coisa eu tenho que aproximar aos encarregados e dizer de que isso que vocês estão a fazer não é certo. Se eles serem negligentes, eu como autoridade tenho o direito de ir no gabinete de atendimento e lá quando eu vou, então eu tenho que pegar aquelas senhoras de lá, então a mostrar a casa para prender aqueles já os encarregados. E eu isso já fiz. Já fiz para uma casa, minha vizinha, fizeram isso com uma miúda de seus 12 anos, mas com um velho de 47 anos. Mas quando eu descobri, então, lá eu tinha que mandar aprender mesmo já os encarregados. A situação dos casamentos prematuros verifica-se um pouco por todo o país. Na peça a seguir, trazemos um outro caso, só que de uma jovem que conseguiu superar e hoje aconselha as adolescentes a evitarem este mal. Dados publicados pelo Unicef colocam Moçambique como o segundo país com a maior taxa de casamentos prematuros na região austral de África. O documento estima que quase uma em cada 2 mulheres casou ainda criança. Angélica Cossa faz parte desta estatística. Ela conta como tudo aconteceu. Quando tinha 16 anos, eu dançava. Nos ensaios, eu acabei conhecendo os meus amigos, nesse caso. E quando fôssemos para os casamentos, às vezes voltávamos tarde. Certo dia, cheguei tarde a casa e meus tios mandaram voltar para onde eu estava. E eu acabei voltando. Estando na casa desse jovem, depois de um tempo, acabei me engravidando. Eu fiquei grávida com 16 anos e tive a criança com os 17. O sociólogo Costa Ivo considera que a expulsão da Angélica pode ter contribuído para o casamento prematuro. Os pais, nesta questão de responsabilidade, façam ou imitam mensagens de sinais a esta rapariga para que ela perceba que o ter filho não é o fim do mundo. A garantia da sua sobrevivência é a escola. E se esta adolescente perceber que a escola é o garante do seu desenvolvimento, obviamente que abre-se aqui todo um espaço para que ela continue indo à escola. Já a viver com seu namorado, Angélica conta que ele nunca prestou qualquer tipo de apoio. Estando lá, as coisas não andavam bem. Ele não cuidava de mim, nem cuidava da criança. E eu às vezes falava com minha mãe que já não aguentava ficar lá. E ela depois me acolheu e eu voltei para a casa dela. E voltando à casa, eu comecei a trabalhar com ela. Ela vende refeições no mercado Adelina. Eu, estando no mercado, conheci um projeto da coalizão, Ação para a Rapariga. Eu ia para as reuniões, lá havia aconselhamento sobre raparigas, que tínhamos que nos cuidar, sobre planeamento familiar, essas todas as coisas. Até acabei fazendo o planeamento. E nessas reuniões acabei ganhando uma bolsa de estudo para a vaga de educadora de infância. Fiz esse curso durante 1 ano. E cá estou agora a trabalhar, esse é meu 3º ano de trabalho. O advogado Sarmento Bacelar explica qual é o procedimento caso o marido não cumpra com as suas obrigações. Quando se constitui uma família
existe uma obrigação recíproca, quer na parte da mãe, quer na parte do pai. Havendo um rompimento, ou não havendo uma sucessão de obrigação que uma das pessoas devia fazer, uma das partes pode mover um processo que nós chamamos de processo de pensão de alimentos, de modo a obrigar o marido ou o pai do filho a prestar assistência. Assistência essa é abrangente, podemos dizer assistência, suponhamos, de saúde, educação, vestuário, entre outras formas. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social assegura que o plano de combate aos casamentos prematuros já está a surtir resultados. No que refere à redução dos casamentos prematuros, nós fizemos a avaliação da estratégia e sentimos que a estratégia está sendo bem implementada. Foram identificados cerca de 9.000 crianças em situação de casamentos prematuros e cerca de 4.000 foram retornadas, foram reintegradas na escola. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Olá, bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Nós somos a TV Surdo e trazemos atualizações sobre pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência visual já podem ter maior acesso à informação sobre o HIV. Para o efeito, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA acaba de lançar o website inclusivo. Esta plataforma tem um dispositivo que transforma a informação escrita em áudio para garantir acesso a pessoas com deficiência visual. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA acaba de lançar um website inclusivo, com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência, sobretudo auditiva e visual, tenham acesso à informação sobre o HIV. No âmbito do nosso plano estratégico número 4, que vai terminar daqui a um ano, nós decidimos de que, de fato, essa epidemia ela afeta a todos e, por afetar a todos, nós temos que desenhar uma resposta que possa ir ao encontro às necessidades dos diferentes setores da nossa população. Foi um desafio, mas nós abraçamos esse desafio para incluir e ser um website inclusivo. Começamos com as pessoas com deficiência visual. A comunidade de pessoas com deficiência dá nota positiva ao lançamento deste website e assegura que vai garantir o acesso à informação sobre o HIV para esta camada social. Eu julgo que o lançamento desta nova plataforma para dar informação ao público em geral vai beneficiar muito as pessoas vivendo com deficiência, uma vez que não havia como essas pessoas chegarem a ter a informação para verem, portanto, como é que devem proceder em relação à prevenção, em relação ao tratamento, em relação, portanto, ao que está a acontecer. Uma valia para pessoas com deficiência, porque vão aceder, aí vão se sentir inclusas também neste website. Nós estamos muito orgulhosos de poder contribuir a combate à epidemia, a tentar eliminar essa doença aqui em Moçambique e achamos que a oportunidade de trabalhar na parte da comunicação e contribuir as ferramentas que existem no país para divulgar informação sobre a HIV-Sida é muito importante. Para o caso de pessoas com deficiência auditiva, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA prevê inserir a língua de sinais nos vídeos por si produzidos. Isso, as pessoas auditivas podem exatamente ter informação deste website vendo, não é? Numa primeira fase podem ver, mas estamos a trabalhar com a TV Surdo, na pessoa do Bata e outros colegas, no sentido de transformar, por exemplo, os vídeos. Temos vários vídeos no website, na secção de biblioteca, transformar ou inserirmos lá as línguas de sinais. Assim, as pessoas com deficiência auditiva podem exatamente ter acesso a pelo menos aos vídeos. O acesso a um emprego para pessoas com deficiência continua a ser um desafio no país.
As instituições moçambicanas não estão preparadas para empregar esta camada social. Como forma de ultrapassar este problema, o Porto de Maputo introduziu um projeto que visa promover as qualidades profissionais das pessoas com deficiência. Com efeito, pessoas com deficiência foram admitidas para o quadro desta instituição num concurso que visa exclusivamente contratar pessoas desta camada social. Acompanhe a reportagem, entenda as motivações e saiba como tudo aconteceu. O acesso ao emprego para pessoas com deficiência continua a ser um problema. Para reduzir as barreiras, o Porto de Maputo introduziu um projeto que visa recrutar pessoas desta camada social com a finalidade de garantir uma maior inclusão social. Os beneficiários contam como foi o processo de recrutamento. Soube que o MPDC tinha um projeto de integrar as pessoas com deficiência no seu meio laboral, e por via disto eu submeti a minha candidatura. Eu formei em Direito. Então, projeto, mas por enquanto, estou ainda a professora, porque eu ainda, mas agora estou na área da estatística. O que eu estou fazendo agora, enquanto eles adaptam a direito, aqui, bem, é adaptar a estatística, que não é minha área, mas eu encarei como um desafio. É bem diferente. Neila Almirante conta que obedeceu todo o procedimento a todos os candidatos a emprego na instituição em que trabalha. E obedecemos todo o processo de seleção, desde a avaliação documental e da entrevista. Felizmente consegui aprovar neste processo de seleção e neste momento encontro-me a trabalhar no departamento jurídico de Porto de Maputo como jurista. Os colegas asseguraram estarem a cautelar as condições de trabalho que garantam a inclusão de pessoas com deficiência. Ela pela primeira vez apareceu, nós recebemos como nossa colega e ela podia aprender aquilo que nós temos. Como o Porto é dinâmico, nós tínhamos a ideia de poder desenvolver essas atividades e ela comportou-se conforme ela mostrou que queria aprender, queria trazer inovações e nós buscamos que é o conhecimento dela e procuramos desenvolver mais aquilo que são as nossas capacidades para poder ensinar aquilo que ela sempre quis saber. Nicole Martins, psicóloga clínica no Porto de Maputo, explica o que motivou esta instituição a contratar pessoas com deficiência. Motivou a contratação das pessoas com deficiência é que nós já tínhamos o Porto já tinha uma parceria de apoio à CERSI, que é um centro para crianças e jovens com deficiência mental. E nós percebemos que naquele centro estava muito mais preparado, tudo estava muito mais preparado para crianças em idade escolar, mas que depois, para os jovens em que já ultrapassam aquela fase de criança, não tínhamos um enquadramento que depois pudéssemos encaixá-los a nível de trabalho. E foi daí que nasceu o bichinho, que era poder enquadrar esses jovens com deficiência no mercado do trabalho. Nicole
Esclarece que não se trata de favorecer as pessoas com deficiência, mas criar condições para que elas possam mostrar as suas qualidades. Não é uma questão de privilegiar pessoas com deficiência. Nós quisemos mostrar, através de um projeto piloto, que as pessoas com deficiência também são úteis à sociedade, também têm um contributo a dar e que é possível estar enquadradas dentro de uma empresa, de uma escola, dentro da sociedade. Nicole assegura que a inclusão de pessoas desta camada social no Porto de Maputo ajudou a consciencializar os funcionários sobre a deficiência. Eu quero deixar claro que não trouxe só para eles uma mais-valia, trouxe para nós também. Muitos de nós deixamos de ter aquela questão mistificada de que é praticamente impossível comunicar e trabalhar com pessoas com deficiência, que são pessoas que não têm onde ser enquadradas num ambiente de trabalho ou numa sociedade. Vamos observar mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com a rubrica Mais Vida. Nesta semana, trazemos a história do primeiro representante de Moçambique em competições paralímpicas. Trata-se de Peter Rondão. Ele adquiriu a cegueira aos 3 anos de idade, em consequência de sarampo, mas nada o impediu de lutar pelo seu sonho. Estamos no bairro de Nhamaonha, na periferia da cidade de Chimoio, na província de Manica, onde hoje vamos visitar o atleta paralímpico Peter Rondão, que já foi o primeiro atleta paralímpico a participar em Jogos Paralímpicos, isto é, foi nos Jogos Paralímpicos de Londres. Hoje vamos saber, sobretudo, o seu dia a dia. Estamos até a casa do atleta. Como é que adquire a deficiência visual? Eu adquiri a deficiência visual quando tinha 13 anos. Foi através de sarampo. Fiquei doente. Fiquei internado no Hospital Central da Beira durante 2 meses. Sarampo é que me criou a deficiência visual quando tinha 3 anos na altura. Fazer 6ª classe, a visão já ia cada vez mais piorando e em 2006 já não conseguia enxergar. Foi quando a minha mãe ouviu dizer que na escola Muzingazi existia um professor que entendia letras que os deficientes visuais usam. Sim, então é quando ela levou-me para lá, fui me matricular lá, comecei a aprender o braille, isso já em 2006. Comecei a aprender o braille e dei continuidade com os estudos. Foi lá também que o Mr. Jonas, ele trabalha lá e quando me viu na altura começou já a trabalhar comigo na parte de treinos. Como é que encarou o convite do professor Jonas, não é, para engrenar na área desportiva? Até que eu pensava que fosse uma coisa, se calhar, de brincadeira, né? Na altura fazíamos aí mesmo na escola. Ele treinava-me aí na escola, tem um campo aí na escola. Nós corríamos aí. Eu pensei que fosse uma coisa de brincadeira. Mas eu tentava levar a sério
Até foi quando um dia nós participamos no campeonato nacional em Maputo, isso em 2009, não, em 2010. Pita foi o grande herói lá na prova. Fez uma coisa espetacular, até o guia, de princípio tínhamos que levar o guia no Maputo, não tínhamos guia aqui. O guia até chegou por cair na pista. Pita tinha que correr quase 20 metros sozinho, com a minha orientação até chegar na meta. O Mr. Jonas foi um grande herói, quer dizer, ele levou-me do anonimato, né? Porque foi graças a ele para eu conseguir chegar onde estou agora, para ser conhecido como alguém, foi graças a ele. Ele mesmo, para mim, é um grande herói. Diz que és um herói, não é? Por ter levado este jovem a praticar o desporto, que o desporto, de tudo que ele tem, graças ao desporto. Este é todo o trabalho, levar as pessoas com deficiência a nível da província, praticar o desporto para também ajudar com que esses jovens estejam incluídos na sociedade, não é? Quando o Pita diz que o professor é herói, primeiro dou graças a Deus. Não foi fácil. Conheci Pita em 2005, que ele entrou lá na Escola Mozingás. Em 2007 tive a oportunidade de participar de uma formação na cidade da Beira, na área de desporto adaptado. Em forma de réplica, sendo professor da escola EPC Mozingás, comecei a identificar atletas com deficiência. Pita foi a primeira pessoa a identificar. Antigamente só estávamos a trabalhar com pessoas com deficiência visual. Achas que o desporto fez mudança na tua vida? Antes de praticar o desporto, a minha vida era uma vida muito difícil. Houve muitas mudanças, porque nós, quando chegamos aqui em Chimoio, vivíamos numa casa de aluguel. Era uma casa que não apresentava boas condições e nós vivíamos aí, e às vezes com dificuldades de pagamento da renda mensal, mas graças ao desporto, quando comecei a fazer as viagens para representar, para fazer parte da seleção, foi graças ao desporto em que o meu primeiro dinheiro que consegui através do desporto, comprei este terreno onde estamos aqui, e nas outras viagens conseguia organizar e até conseguir construir esta casa onde nós estamos aqui agora. Então isso foi graças ao desporto. Foi assim que hoje fizemos mais vida a partir da periferia desta cidade do Chimoio, que nós conversamos com um grande campeão do desporto adaptado, que foi o primeiro atleta a representar o país a nível internacional. Falo dos Jogos Paralímpicos de Londres. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá. Vamos à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Tete, Kelimani, Nampula. Pode dizer sozinho? Tete, Kelimani, Nampula. Tete, Kelimani, Nampula. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.